E a Rede Vadinorte de Comunicação recebe hoje a diretora do hospital, o Dr. Valdomiro Colautti, né? A Heloísa Pereira de Jesus, também o coordenador médico da emergência, o Edio Zeferino, e a gente tem também a satisfação de receber o Edieldes Rodrigues da Silva, que é o coordenador da enfermagem. Diretora, seja bem-vinda, bom dia. Oi, Jota, eu agradeço aí a vocês por estar dando esse espaço de a gente fazer uma conversa e esclarecer algumas situações que são necessárias. Edieldes, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jota. A gente agradece também a equipe da enfermagem, a equipe médica e toda a equipe do hospital por essa oportunidade da gente estar explicando um pouco como funciona o nosso atendimento aqui no Ibirama, né? Edio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JB. Fazendo minha fala dos meus colegas, agradeço aí por essa oportunidade. Eu acho que vale a pena sempre esclarecer a população de como que funcionam os serviços, o que acontece na emergência aí para a gente ter uma busca mais coerente aí, né? Nós teríamos vários assuntos, né, vários setores do hospital para discutir, mas ultimamente, nas últimas semanas, podemos dizer também nos últimos meses, diversos pacientes têm ido à rede social, né, se manifestando, se queixando aí da espera, enfim, principalmente do setor de emergência. Meu nome é Jaqueline. Eu fui no domingo, no dia 16, no hospital, e para levar meu filho. Aí eu dei a entrada, foi ali pelas 6h15, 6h30 mais ou menos. E aí fiquei até ali pelas 8h30 no hospital. Daí assim tinha bastante gente no hospital, bastantinha assim. E a maioria passou pela triagem e ganharam tudo pulseira amarela. A maioria, a grande maioria. E a maioria era crianças. Eu peguei e fiquei aguardando, né? Como a gente sempre faz, a gente espera, passa na triagem e aguarda ser chamado pelo médico. E daí, pelo fato da demora e tudo mais, a gente começou a entrar em assunto, porque daí até tinha uma conhecida minha lá, que ela disse que ela estava desde as 2h30 da tarde com o filho dela, só que o filho dela já era maior, né? Aí ela disse que ela estava desde as 2h30 da tarde esperando para ser atendida, e já era 8h30 quando eu estava lá e não tinha sido chamado ninguém ainda. Meu marido, o Juliano, ele pegou e foi lá na moça que faz triagem, ele perguntou para ela o que estava acontecendo, que o médico não estava chamando, ninguém veio dar uma satisfação nenhuma do que estava acontecendo, porque até então eu tinha entrei ali para dentro, passei em frente ao consultório do médico, tinha 2 médicos lá, era um médico e uma médica, que estavam lá dentro do consultório, que eu passei lá para pegar copo, porque não tinha copo no bebedouro onde a gente estava aguardando. Aí então eu fui lá para ver se tinha copo. Daí eu passei e vi os 2 médicos sentados no consultório, mas não estava chamando. Aí disseram que tinha acidente, mas não sei por qual motivo que não estavam chamando. Daí meu marido pediu para a moça lá, ela não deu resposta nenhuma. Aí a gente ficou aguardando e aí eu desisti, né, de ficar esperando, porque eu tava ali já 2h30 aguardando para ser atendida. No caso, atender meu filho, né, e que ele tem 6 anos. E daí ninguém apareceu. O que eu resolvi fazer? Eu fui lá fora no hospital, saí para fora do hospital, peguei e liguei para o médico liguei para o SAMU. Daí o SAMU, a gente, né, passa os dados e daí eles passam para o médico, para conversar por telefone com o médico do SAMU. Aí eu peguei e expliquei a situação pro médico do SAMU. Ele disse, tu dá essa medicação, né, que ele mandou eu dar tal medicação pro meu filho. E se daí, né, dentro de 1h e meia, ele não apresentar melhoras, você liga de volta pra gente e a gente solicita uma viatura do SAMU para ir atender seu filho. Daí, até então, daí tudo bem, daí, né. Aí, nisso que eu tava ali fora, um homem saiu de lá de dentro, que tava aguardando pra se consultar também. Por sinal, ele tava com um bracelete, tava amarelo. E ele começou a passar mal ali fora. Daí eu fui lá dentro, chamei a enfermeira que fez a triagem. Eu disse, se a senhora puder ir lá ver, que tem um homem lá fora passando mal, ele tem pressão alta e tudo mais.
Daí ela foi lá, pegou a cadeira de rodas, levou ele lá pra dentro. Daí eu fui até lá na triagem lá, e daí eu disse pra minha conhecida que eu iria embora, que eu tinha falado com o médico do SAMU, e que eu não iria ficar mais aguardando, porque era uma palhaçada a gente ficar lá aguardando, sem ter nenhuma justificativa do porquê não estava não tava tendo atendimento, sendo que a gente soube que tinha acidente, até então a gente entende, né, do fato que existem acidentes, só que tinha 2 médicos e desde as 2h30 a gente aguardando para ser atendido. Então, alguma satisfação, ou pelo menos um médico poderia estar chamando, né? Então, a revolta da maioria das pessoas que estavam lá é essa, do porquê de nenhuma satisfação e pelo descaso que eles têm com a gente, né? Que a gente, na verdade, se sente tratado como lixo, porque a gente só é atendido rápido se a gente chega de acidente lá. Aí eu fiquei com bastante dó, porque tinha bastante crianças que estavam com febre, com pulseira amarela. A gente espera que isso se resolva, né? Porque a gente já acompanha, não é a primeira vez que existem reclamações. Já aconteceu de eu ir com meu filho também e ficar mais de 5 horas esperando para ser atendida. Então, o pessoal de Ibirama já está acostumado, né, com isso, que na verdade não é o correto, né? Mas, infelizmente, se a gente tem alguma coisa que a gente precisa do hospital, o único jeito que a gente tem é esperar, né? A gente não tem muito o que fazer. Então, a gente espera que as autoridades, né, responsáveis por isso, tome alguma iniciativa e que dê alguma posição pra gente que tá aguardando, né? Porque garanto que se fosse com o filho de pessoas, né, às vezes mais influentes, às vezes não aconteceria isso, talvez, né? Não posso dizer, não posso afirmar. Mas é complicado, a gente fica triste pelo que acontece, né? Então a gente espera que isso se resolva e que o depoimento da gente sirva de lição, alguma coisa para eles tomarem uma iniciativa, né? Para ter um atendimento um pouco mais rápido ou pelo menos uma satisfação, né? Do que está acontecendo realmente dentro do hospital, né? Como é que você recebe essas informações? Como é que você filtra isso, Heloísa? Nos últimos tempos a gente teve alguns jornais e redes de televisão que entraram em contato com a gente, né? Até pedindo alguns esclarecimentos, e a gente teve que fazer algumas notas de esclarecimento. E a gente tem uma pessoa que é responsável pelas redes sociais do hospital, então muitas vezes vem pela rede social alguma reclamação e aí ela acaba repassando para a gente averiguar a situação e ver o que está acontecendo, para também estar tentando responder e alinhando os processos de trabalho. Edildes, eu chego no hospital, vou no balcão, até o momento da triagem, até o momento do atendimento. Como é que funciona essa classificação? O que você tem a dizer aos pacientes nesse momento que estão acompanhando? Muitas vezes o paciente que procura o atendimento, ele não sabe como funciona até chegar no médico, né? A gente trabalha com a classificação de risco, que é uma ferramenta utilizada em todo serviço de urgência e emergência, tá? Que ela vem com algumas cores que muitas vezes o paciente fica sem entender. A gente coloca a pulseira no paciente, ele às vezes não entende, a gente explica para ele, fala a cor da pulseira e o tempo daquela pulseira, que tem o tempo... é o tempo médio daquela pulseira, né? Que pode ultrapassar ou pode ser atendido antes, dependendo de como está a situação dentro do nosso serviço de emergência. Deus, mesmo ilustrado, né, com cores, qual é a maior dificuldade que você sente, assim, quando o paciente chega? A gente sabe, mesmo desenhando, às vezes fica difícil, o paciente não compreende, né? Isso, a gente tem até um banner explicativo na classificação, na sala de espera, né? A gente coloca a pulseira no paciente, identificando, lá tem explicando o tempo de cada pulseira. A gente tem a vermelha, que é aquele paciente que chega na emergência, né, que está em risco iminente de morte, que já vai diretamente para a sala de emergência. Daí a gente também trabalha com a cor laranja, que tem até 10 minutos, que é outro paciente que a gente leva diretamente para a sala de emergência. A gente segue todo o protocolo e segue para as demais cores, como o amarelo, que é até 1 hora, o verde, que é até 120 minutos, e o azul, que é até 240 minutos.
Só que como a gente trabalha no serviço de emergência e a gente é um serviço caótico, instável, essa pulseira ela pode ultrapassar, por mais que tenha essa limitação, né? Porque a gente tem um quadro de funcionário fechado. Então, por mais que a gente é para atender até 1 hora, só que muitas vezes a gente tá com superlotado a emergência, tá com pacientes graves e vai ter que ultrapassar. Como o Eulis mesmo comentou, a classificação de risco ela serve para organizar o fluxo da emergência, né? Antigamente se atendia por demanda livre, então o paciente chegava, ele chegava e atendia por ordem de chegada. E observou-se a partir de pesquisas, e o mundo inteiro usa o processo de triagem, que a melhor forma de organizar o fluxo e não comprometer a vida, às vezes, do doente mais grave é o processo de triagem. Então, o processo de triagem ele classifica o doente por ordem de prioridade e não por ordem de chegada. Então, às vezes, eu chego lá com uma amidalite e estou esperando 1 hora e, de repente, chega um vozinho que chegou em 5 minutos, ele entra. Porque ele está com um diabetes descompensado. Passou pelo processo de triagem, foi avaliado, fez o hemoglucoteste e observou-se que ele está com diabetes descompensado porque está uma sepse, uma infecção generalizada por conta de uma infecção urinária. Então esse doente passa pelo processo de triagem, esses doentes passam pelo processo de triagem para justamente a gente organizar o fluxo e dentre todos os que procuram emergência, a gente eleger por ordem de prioridade quem precisa ser atendido antes.